Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para correção das nossas atividades domiciliares, certo? Essa é a penúltima atividade nossa que está faltando correção, também de determinantes ainda. Vamos corrigir ela, certo? A primeira questão, ela quer dessa matriz A e matriz B e quer que a gente multiplique A por B e encontre o determinante dessa multiplicação, certo? Então, pessoal, só relembrando multiplicação de matrizes, a gente só pode multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2 por 3, for igual ao número de linhas da segunda, essa matriz é uma ordem de 3 por 2. E a matriz resultante, uma matriz C qualquer, vai ser dada pela ordem das linhas da primeira e as colunas da segunda, certo? Lembrando também que para multiplicar matrizes, nós vamos multiplicar a linha da primeira por coluna da segunda, somando os seus elementos. Então vamos lá, pessoal. Primeira linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Não preciso nem colocar, certo? Primeira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 0 vezes 2, 0. E 1 vezes 1 dá 1. Ok? Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 0, 0. Também não preciso colocar. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Agora eu só preciso fazer as somas e subtrações específicas e encontrar uma matriz C, certo? Menos 2, foi o que sobrou ali. 1 mais 1 é 2. Aqui também só tenho 2. E aqui temos também 2. Então, pessoal, para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2, o que precisamos fazer vai ser a diferença da multiplicação da diagonal principal pela diagonal secundária. Então, ó, o determinante dessa matriz, que eu vou chamar de C, vai ser igual a menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2, pessoal, é menos 4. E 2 vezes 2 também é 4. Então, eu tenho menos 4 com menos 4. O determinante de C vai ser igual a menos 8. A segunda questão, pessoal, eu tenho essa matriz aqui, ó, de elementos 1 mais A, menos 1, 3 e 1 menos A. E eu quero saber quais os valores de A, quais são os valores que A tem que assumir para que o determinante dessa matriz seja 0. Então, ó, o determinante dessa matriz C, 0, certo? Vou chamar essa matriz de A. Ok? Então, como calculo o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2? Vai ser a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária, certo? Então, eu vou ter 1 mais A vezes 1 menos A menos 3 vezes menos 1. Isso tudo igual a 0. Então, aqui, ó, nós temos um produto notável, certo? Da diferença. Só porque vamos fazer pelo método convencional, certo? Vamos multiplicar usando a distributividade, certo? Ó, esse 1 vai multiplicar tanto 1 quanto A, e esse A vai multiplicar tanto 1 quanto A também. Então, ó, 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes menos A é menos A. A vezes 1 é A, e A vezes A é menos A ao quadrado, certo? Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Então, pessoal, só organizando aqui, ó, isso aqui tem uma cara de uma função de segundo grau, certo? Menos A mais A se cancelam, certo? Então, eu tenho menos A ao quadrado mais 1 mais 3 igual a 0. Por que mais 3? Ó, porque menos com menos dá mais, fica mais 3 positivo. Então, ó, menos A ao quadrado mais 4 igual a 0. Caímos na equação do segundo grau. Mas eu nem preciso fazer essa equação de segundo grau, nem preciso aplicar Bhaskara, nem encontrar o x1 e o x2, certo? Vamos isolar esse a ao quadrado. Ó. Eu tenho a ao quadrado vai ser igual a 4 positivo, certo? Por quê? Porque quando esse 4 passar para o segundo membro, ele vai vir negativo. Eu vou ter que multiplicar todo mundo por menos 1. Tanto a quanto 4 vão ficar positivo, ok? Então, ó, como eu já disse para vocês em sala, o contrário da exponenciação é a radiciação. A é igual a raiz quadrada de 4, que por sua vez é mais ou menos 2, certo? Por que mais ou menos 2, pessoal? Vocês lembram, também já expliquei para vocês.
todo número dentro da raiz, ele pode ser negativo ou positivo, por isso mais ou menos 2, certo? Então, A igual a 2 e A igual a menos 2 satisfaz essa matriz para que o determinante dela seja nulo. Pessoal, a questão 3, a questão me dá uma matriz, duas matrizes M e N, certo? Todas elas duas de apenas uma coluna, a primeira matriz M e a matriz N de apenas uma coluna, certo? Com todos os elementos igual a 1. E ele me dá várias opções e pergunta qual é a correta. Mas para isso, primeiro a gente vai ter que calcular M vezes N, certo? Então, usando a regra da multiplicação de matrizes, linha por coluna. Primeira linha, primeira coluna, certo? Vai ser sempre só uma multiplicação. 1 vezes 1, 1. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1, 1. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, 1. Segunda linha, primeira coluna, 1. Segunda linha, segunda coluna, 1. Segunda linha, terceira coluna, também 1. Da mesma forma, a terceira linha e as 3 colunas restantes. Nós vamos ter uma matriz de ordem 3 por 3, mas a gente já sabia disso, né? 3 linhas e 3 colunas, a matriz N, dá uma matriz de ordem 3 por 3. E é uma matriz toda, chamada matriz Q, certo? A matriz Q vai ser uma matriz toda de números 1. Então, pessoal, o que falar a respeito do determinante dessa matriz? Segundo uma das propriedades do determinante, se eu tiver duas linhas ou duas colunas com os elementos iguais, o determinante dessa matriz é igual a 0, certo? Então, o determinante dessa matriz de todos os elementos 1 vai ser igual a 0. Então, pessoal, a quarta questão pede para a gente encontrar o determinante dessa matriz A e encontrar quanto é 5 vezes o determinante de A, certo? É uma matriz de ordem 2 por 2. Então, novamente, para calcular uma matriz de ordem 2 por 2, vai ser a diferença da multiplicação da diagonal principal pela diagonal secundária, certo? Então, 7 vezes 4 menos 13 vezes 2. 7 vezes 4 é 28, menos da forma, certo? 13 vezes 2 menos 23. E 6, perdão. Então, 28 mais 26 vai ser 54. E 54 vezes 5 vai ser 270, letra C, certo? 5 vezes o determinante da matriz A. 5 vezes 54, 270. Pessoal, é a nossa quinta e última questão. Temos uma matriz A e eu quero achar o determinante de 2 vezes A, certo? Aqui nessa questão a gente pode fazer de duas maneiras. Multiplicar toda a matriz A primeiro por 2 e depois encontrar o determinante dessa matriz, ou podemos usar a propriedade dos determinantes que diz que quando eu tenho uma matriz quadrada, seja qualquer ordem, certo? O importante é ela ser quadrada, multiplicada por algum número natural, o determinante dessa multiplicação vai ser o seguinte, CK elevado a n vezes o determinante de A, onde K é um número natural qualquer e n a ordem da minha matriz, certo? Então vai ser 2 vezes 2 elevado a 3, certo? Que é a ordem da minha matriz, vezes o determinante de A. Então a gente só tem que encontrar o determinante de A, certo? Então, para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, sobe os dois aqui de baixo, o 0 e o 4, e desce os dois de cima, 2 e o 3, certo? E agora a gente faz a multiplicação de 3 em 3. Esse lado aqui positivo e esse lado aqui negativo. 0 vezes 1 vezes 1 dá 0, não preciso nem colocar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8, do lado positivo, certo? 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Agora, todo mundo que vier aqui para o lado negativo, eu já vou colocar logo com sinal negativo aqui, certo? E vou fazer jogo de sinal se for necessário. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, menos 4, certo? Porque é o lado negativo. 3 vezes 1, 3. Vezes 0, 0. Então, eu não preciso colocar. Aqui 0, não tem necessidade de eu colocar aqui. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Negativo, menos 2. 8 mais 3 dá 11. E menos 4 com menos 2 dá menos 6. Logo, o determinante de A é 5. Então, o determinante dessa matriz A foi 5.
E usando a nossa propriedadezinha, ó, 2 elevado a 3 vezes 5, que é o determinante de A, vai ser o seguinte, ó, 2 elevado a 3 é 8 vezes 5, e 8 vezes 5 é igual a 40. Questão finalizada. Espero que vocês tenham entendido. A nossa última atividade, eu ainda não vou gravar a correção dela, visto que nenhum de vocês ainda me entregaram, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.